Amém? Nós vamos falar um pouco nessa tarde. O tema da mensagem é: tenha consciência de quem é você, de quem é você em Deus, de quem você é. É por isso que o momento em que Jesus ele disse assim, que nós tínhamos que fazer em memória dele, o momento da ceia, em que nós tomamos o suco de uva e o pão, que representa o corpo e que representa o sangue de Jesus. Nesse momento tão importante, o que Jesus pede que a gente faça antes é: examine a si mesmo. É como se o Senhor estivesse querendo dizer: diante do meu sacrifício, eu preciso que você se examine. E a gente tem que fazer, tem que ter essa autoanálise e esse autoexame, não somente quando a gente vai ceiar, tomar o pão e o cálice, mas todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente está na nossa casa, quando a gente está trabalhando, quando a gente está na igreja, seja para fazer o que for durante todo o dia, a gente precisa se fazer um autoexame de quem é que nós somos, quem é que nós estamos nos tornando, o que é que a gente tem feito na nossa vida. Zé está alegre, está passeando. Nós temos que fazer um autoexame de que nós estamos nos tornando, porque quando a gente se examina, a gente vê o quão ruim nós somos e o quão necessitado de Deus nós somos. Porque quando a gente faz um autoexame, que a gente vê que a gente não presta, que os desejos do nosso coração é contrário ao desejo e à vontade do Senhor, a gente vê o quão a gente é fraco, e aí é o ponto de partida para que Deus possa operar na nossa vida. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que Ele vai aperfeiçoar o poder dele. Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. É na nossa fraqueza, é reconhecendo que a gente é fraco, que a gente vai ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado na nossa vida. Por isso hoje eu peço que você, no momento em que a palavra estiver sendo ministrada, você já vai aí fazendo uma autoanálise dentro de você e vendo o que eu preciso mudar, quem é que eu tenho me tornado, o que é que eu tenho sido dentro da minha casa, como é que eu tenho me portado diante da presença do Senhor. Será que eu tenho feito a obra do Senhor da forma que eu tenho que fazer? Quem é que eu tenho sido no trabalho? O que é que eu tenho feito no meu dia a dia? Eu quero que você vá fazendo essa autoanálise. Por quê? Porque nós não vamos falar aqui à tarde de várias vidas que nós temos. Porque tem pessoas que a gente chega no trabalho, missionário de Jal, que a gente chega no trabalho e a gente nem percebe que a pessoa é crente. Às vezes a gente vai na casa da pessoa e quando a gente chega na casa da pessoa, já é aquele negócio, uma gritaria, porque na igreja a pessoa é uma coisa, mas dentro de casa a pessoa já é outra coisa totalmente diferente. Mas o Senhor vem nessa tarde para trazer a consciência de quem é que a gente está sendo e fazer a gente entender que não é uma vida aqui, uma vida em casa. Não é uma vida aqui e uma vida no trabalho. Não é uma vida aqui e uma vida lá na rua, na sociedade. Não é uma vida de santidade na igreja e outra vida diferente na rede social. Existe somente uma vida com Deus. Uma vida com Deus em que nós fomos chamados para ser filhos de Deus, sal desta terra, luz deste mundo e para resplandecer a glória do Senhor por onde nós fomos. Amém? Mas antes nós vamos dar uma pincelada naquilo que a gente falou na semana passada. Antes de nós entrarmos profundamente na mensagem, nós temos que entender, eu costumo sempre falar, e eu já fui questionado por algumas pessoas, que algumas pessoas, elas vêm conversar com a gente e não tem para onde correr.
Todo problema que nós passamos na nossa vida não tem nenhuma solução além de Jesus. Amém. Todos os problemas em que nós passamos na nossa vida não tem nenhuma solução além de Jesus, porque foi Ele quem disse: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única vida. Amém. Não tem ramificações, é direto nele. E aí às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e a gente até dá risada, porque as pessoas falam, vem conversar, mas o que a gente sempre diz é: você está me contando o seu problema, mas a solução do seu problema é Deus. Se você se voltar para Deus, a solução do seu problema vai ser resolvido. Se você se voltar para Deus e obedecer aos princípios que o Senhor manda, os problemas serão resolvidos. Aí as pessoas dizem: eu estou passando por problemas financeiros. Se você entregar as suas finanças ao Senhor, você vai ter a solução do seu problema financeiro resolvido. Eu estou com um problema familiar, eu preciso de uma palavra para minha família. A palavra é que o Senhor quer salvar você e quer salvar sua família. Aleluia. Então a solução é você se voltar para Ele. Eu estou passando por uma crise emocional. Pronto, o Senhor tem a solução. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes apresente a sua vida, as suas petições, tudo diante do Senhor em oração e súplicas. E o Deus que tem a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e vai curar suas emoções. Então, todo remédio e toda solução para todo problema que a gente passar, a solução é Jesus. Não tem para onde correr. Se cumprir o que Jesus mandou, tudo vai ser solucionado. Mas o problema é que às vezes a gente não se volta para Ele e vai passando por problemas e por problemas e por problemas, e aí o negócio estreita. Mas na semana passada nós começamos falando em relação às finanças. Se você não confia o seu dinheiro a Deus, você não é uma pessoa de confiança. Se você não confia as suas finanças ao Senhor, você não é uma pessoa de confiança. Porque se Deus não dirigir aquilo que você tem, quem é mais que vai dirigir? Você mesmo não consegue dirigir. Você não vai conseguir dirigir a sua vida sozinho. Então, se você não entrega ao Senhor aquilo que você tem, ninguém mais vai ser capaz de conduzir aquilo que você tem conquistado na vida, que nem é você que tem conquistado, é o Senhor, que pela misericórdia tem permitido nós conquistarmos o que quer que seja. E esta é uma área em que as pessoas, eu digo que as pessoas mais são abaladas. O nosso bispo Roberto, ele sempre fala que é uma área que a gente precisa estar alinhado com Deus, porque se nós não tivermos com as nossas finanças alinhadas com o Senhor, até quando a gente vai se dobrar para orar, a gente não vai conseguir orar direito, porque só vai passar pela mente o boleto que tem que pagar, só vai passar pela mente as contas que estão atrasadas, só vai passar pela mente a preocupação daquilo que tem te passado por aperto dentro de casa. Mas só que o Senhor dá a solução. É somente a gente entregar aquilo que é dele, e de todo o resto Ele vai cuidar. Ele vai dar direção para que seja feito. Nós precisamos entender que a prioridade sempre vai ser o Senhor em tudo. Se a gente der a prioridade ao Senhor em tudo que precisa ser dado, toda a direção que a gente precisa para conduzir o restante, Ele vai dar. E isso também diz em relação às finanças. Se nós entregarmos aquilo que nós temos dado ao Senhor, aquilo que nós temos ganhado, que o Senhor permite a gente ganhar, se nós entregarmos a Ele o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa primícia, se nós entregarmos a Ele, Ele vai conduzir todo o restante. E tem mais. Por ver que a gente está confiando nele para poder conduzir as nossas finanças, Ele vai acabar fazendo o quê? Derramando mais. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diz o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O Senhor diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se a gente buscar Ele, seja em qual área for, Ele vai derramar o galardão dEle, principalmente nas nossas finanças. Então, nós precisamos entender isso, que o Senhor quer que a gente entregue os nossos tributos diante dEle,
para que Ele possa abençoar todos os restantes. É melhor você ter 90% não, você entrega 17% ao Senhor, mais ou menos, de tributo. Então 83%, é melhor você ter 83% sendo cuidado pelo Senhor do que você ter 100% sob maldição. Porque quando você não entrega o seu dízimo, o devorador vem e entra com as duas pernas de sola. Quando você não entrega a primícia, é como se a mão do Senhor estivesse descoberta da sua casa, da sua família. E quando você não entrega a oferta, é como se você estivesse querendo colher aquilo que você não plantou. Então a gente precisa guardar isso no nosso coração, para que o Senhor possa mudar, assim, da noite para o dia, a nossa vida, mudar da noite para o dia a nossa família, mudar da noite para o dia tudo. E aí quando a gente entregar o que é do Senhor, nós vamos ter o melhor para desfrutar com a nossa família, que é o bem-estar, que é comer o melhor dessa terra. E aí nós também não podemos esquecer de poupar, porque quando nós poupamos, quando vem os momentos de crise, porque a chuva está para os justos e para os injustos. O momento de crise não é só quem está lá fora que passa. Às vezes o Senhor aperta um pouquinho, peraí que eu vou apertar para ver se meu filho realmente está sendo fiel e está fazendo direitinho aquilo que é necessário ser feito. E aí quando nós passamos pelo momento de crise, nós não vamos passar por aperto. Vê quantas pessoas no tempo do Covid passaram por aperto e desespero porque não pouparam, porque não foram fiéis ao Senhor e não cumpriram direitinho o que era para ser cumprido. Vê quantas pessoas, imagina quantas pessoas lá no Rio Grande do Sul estão passando por um momento de aperto agora, porque perderam tudo e não tem uma poupança. Então nós temos que ver, é melhor, a nossa apóstola sempre diz, eu estou contando o meu testemunho para que você veja aquilo que eu fiz de errado e também não erre. Amém? Quem já escutou isso aqui da apóstola? Eu conto meu testemunho para que vocês vejam o meu testemunho e não errem. Então escute, vão aprender com os erros dos outros. É mais fácil, né, gente? Sim ou não? É mais fácil você aprender com os erros dos outros. E nós temos que entender também que nas nossas finanças nós temos que separar um pouco para poder socorrer aos nossos irmãos necessitados. Porque o Senhor, Ele sempre vai permitir que pessoas batam na nossa porta, para que nós possamos socorrer aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, que é aquilo que a palavra manda, os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Amém? Então, para a gente fechar esse assunto aqui, entregue tudo que você tem ao Senhor, obedeça tudo direitinho do jeito que Ele pede para que seja feito, para que assim a gente tenha a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e a gente viva a vida abundante que o Senhor já preparou para a nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Quem entendeu? Louvado seja o Senhor. Voltando para o assunto, nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. E eu preciso fazer uma autoanálise na minha vida todos os dias. Eu tenho que ter consciência de que o Senhor me resgatou para que eu seja um canal onde a glória dele vai passar e vai tocar nas vidas. Eu preciso ter consciência de que eu fui chamado por Deus e de que eu não posso vacilar de maneira nenhuma. Porque fulano que está ao seu redor pode vacilar. Fulano que está ao seu redor pode errar, pode cair, pode fazer o que for. Mas você que está aqui nessa tarde, você que está escutando essa palavra, você não pode errar. Você precisa ser irrepreensível. Você precisa ter um bom testemunho. Você precisa ser um obreiro aprovado. Você precisa ser aquele em que o Senhor vai se alegrar.
em que o Senhor vai se alegrar, amém? Vai olhar para mim, para você e vai dizer: eis que ali eu vejo o meu filho, eis que ali eu vejo a minha filha, e eu tenho visto a renúncia, eu tenho visto o quanto tem se guardado, e eu tenho visto o quão eles entenderam que precisam ser um bom exemplo na terra. Amém? Hoje nós estamos comemorando o dia do pastor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da nossa apóstola, que é a nossa pastora mãe, juntamente com o nosso apóstolo. E o Senhor, Ele levantou pastores para apacentar o rebanho dele. E primeiro que nós temos que, eu quero falar algo aqui, que primeiro nós temos que honrar os nossos líderes, porque a responsabilidade que eles carregam de conduzir as nossas vidas não é uma responsabilidade qualquer, não é pouca responsabilidade. Eles velam pela nossa alma, porque um dia eles irão ter que dar conta das nossas vidas. É por isso que eles se portam de maneira santa e irrepreensível e fazem tanta renúncia. Não é porque simplesmente eles sabem que foram chamados pelo Senhor, não é somente por isso, é porque também eles entenderam o chamado que o Senhor derramou sobre a vida deles, e eles entendem que existe uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida. Então eu tenho uma coisa para dizer para você: honre o seu pastor, honre o seu líder, honre a nossa apóstola. Amém? Porque aquele que honra receberá honra, mas aqueles que não honram, infelizmente, não irão receber honra de Deus, porque é algo recíproco. Amém? Então, nós temos que entender que Deus entregou essa missão para os pastores e também entregou essa missão para a nossa vida. Sabe por quê? Você pode não ser um pastor que está aqui na frente, que está pregando, mas você tem família, não tem? O nosso missionário de Djalma é o pastor da família dele. Sim ou não? Você que foi chamado por Deus, você é o pastor lá dentro da sua casa, o responsável por pregar a palavra do Senhor lá dentro da sua casa. Você que mora na sua rua e que não tem crente, você é o pastor da sua rua. Amém? Lá no seu trabalho, sabe quem é o pastor? É você. Amém. Aonde você for, o Senhor lhe levantou por cabeça. O Senhor lhe chamou para ser luz. E é por isso que eu comecei dizendo, é por isso que nós temos que entender a importância de nós vivermos uma vida de santidade, tendo a consciência de que nós precisamos do Senhor o tempo todo, porque não são várias vidas, não é uma vida aqui, outra vida lá fora, é uma vida só, e que nós precisamos tomar consciência disso, para que a gente tenha um bom testemunho dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa rua, a gente seja mais solucionador de problemas do que causador de problemas. A gente precisa tomar consciência disso. Por quê? Porque Deus, Ele quer usar a nossa vida para quando nós chegarmos na nossa rua, que o nosso vizinho olhar para a gente, eles digam: ô, vem cá, graças a Deus que Ele lhe mandou para vir aqui, o problema vai ser solucionado. Amém? Mas eu já vi pessoas passarem pela rua e os vizinhos olharem e dizer assim: nem parece que é crente. Você chegar no trabalho e olhar para a pessoa e a pessoa olhar assim e dizer: tal pessoa é crente. Você chega assim: paz do Senhor, aí a pessoa vai dar paz do Senhor, aí o outro amigo de trabalho: você é crente? Está no ambiente de trabalho e não sabia que é crente, porque não tinha um bom testemunho. O Senhor nesses dias está em busca
de homens e mulheres que estejam vigiando com Ele, que estejam na brecha. Esta obrigação de estar na brecha, de viver uma vida de santidade, não é só o líder que está aqui na frente. Você que é líder de célula, você que é líder de intercessão, você que louva, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que vive, tudo que tem fôlego, você tem que louvar o Senhor, você tem que engrandecer o nome do Senhor, você tem que viver para a glória de Deus, sabendo que todos nós temos uma missão aqui na terra. Todos nós temos uma missão aqui na terra. Amém? Quem está entendendo essa palavra? É forte, mas é de Deus. Amém? Às vezes é uma palavra forte de conserto, mas é a palavra de Deus. E toda palavra de Deus, ela é bem-vinda. Ela vai vir para mexer por dentro e para fazer algo novo na nossa vida e algo bom. Amém? Abre sua Bíblia aí comigo em Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias, capítulo de número 3. Versículo de número 15. Amém? Que diz assim: e eu vos darei pastores de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Jeremias ele fala desta tão nobre missão que é o pastoreio, que é pastorear vidas. Por isso que é importante nós entendermos essa palavra hoje, porque aonde o Senhor nos colocou, existem ovelhas que precisam ser cuidadas. E se nós não nos posicionamos, seja você pastor, seja você líder de uma célula, seja você pai, seja você mãe, seja você um novo convertido, se converteu, foi chamado e recrutado para estar no exército do Senhor, tem que entender que, como o nosso missionário Djalma falou, soldado no quartel tem que trabalhar. Todos nós fomos chamados pelo Senhor e nós temos que entender que não fomos chamados para viver uma vida do nada e para nada. É para se viver para a glória de Deus. Então, essa missão do pastoreio que foi dada para os nossos líderes, também ela é ramificada para a nossa vida, porque em todos os cantos em que nós fomos, nós vamos ver ovelhas, vão ter ovelhas que precisam ser arrebanhadas por pastores. E aí eu volto e digo, não é uma vida na igreja e outra vida lá fora. Nós precisamos nos portar e dar um bom testemunho para que essas ovelhas, elas nos vejam como bons pastores. Amém. Não sejam ovelhas que quando olhem para a gente, elas não queiram nem chegar perto. Porque a ovelha, quando o pastor, ele cuida verdadeiramente da ovelha, a ovelha se permite ser carregada, a ovelha tem o cheiro do pastor, a ovelha, ela segue o pastor ali fielmente. E essa missão do pastoreio é uma missão indispensável entre o povo de Deus. É a chave
da multiplicação. Nós temos os nossos líderes que nos pastoreiam. Eles nos pastoreiam para que a gente seja preparado, para que a gente também possa pastorear outras pessoas que estão ao nosso redor. E assim vai acontecendo a multiplicação. Quem vai entender desse mistério do pastoreio se permite ser pastoreado e também se permite pastorear. E assim a gente vai multiplicando, multiplicando, multiplicando e multiplicando. E quando vai ver, todo o bairro do Mangalô já estará tomado para a glória de Deus. Amém? Quando nós entendemos esse mistério, tudo vai mudar. Se a gente entender esse mistério da multiplicação, de que não é obrigação só do líder de pastorear, mas que é obrigação nossa também, o negócio vai mover e quando a gente for ver, já não vai ter nem mais lugar para ninguém sentar aqui dentro. Amém? Mas isso vai depender de mim e vai depender de vocês. Quando nós colocarmos isso no nosso coração, o Senhor vai ter legalidade para operar na nossa vida. Por isso, deixa essa palavra descer aí no seu coração. Deixa essa palavra mexer tudo aí por dentro de você. Deixa essa palavra queimar aí dentro do seu coração, para que a partir de hoje você não seja a mesma pessoa. Amém? Nós temos inúmeros versículos. Quem está com caneta aí, vá anotando. O Senhor fala em relação ao pastor no Antigo Testamento em inúmeros momentos. Eu só peço que você vá anotando para nós não precisarmos ler tudo e tomar um pouco do tempo. Gênesis 49, 24 fala. Em Salmo 23 diz o que? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para que o Senhor seja o seu pastor e nada te falte, você precisa ser uma ovelha para ser pastoreada por Ele. Porque tem muita gente que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas não adianta nada falar esse versículo e não ser uma ovelha obediente. Amém? No Salmo 80, versículo de número 11, o Senhor também fala sobre ser pastor. Isaías 40, versículo 1. Em Jeremias 31, versículo 10, também o Senhor fala sobre o pastor que guardará o seu rebanho. Mas eu quero ler um versículo muito importante que fala sobre o pastoreio, que é João capítulo 10, o momento em que Jesus ele fala que eu sou o bom pastor. João capítulo 10, João capítulo 10, a partir do versículo 2. Diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Amém? Amém. A primeira coisa neste texto que a gente vê é que as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor, do seu pastor. E nós, como
como boas ovelhas, nós temos que ouvir a voz do bom pastor, que é Jesus. Nós temos que ouvir a voz dos bons pastores, que são os nossos líderes. Nós não podemos ser, como as pessoas dizem aí fora, ovelha negra e nem ovelha desgarrada. Nós não podemos ser. Nós temos que ser ovelhas que são obedientes, que ouvem a voz do pastor e que obedecem a voz do pastor. Primeiro, quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós vamos ter uma vida abundante. Nós vamos seguir a Ele, e o caminho por onde Ele nos levar serão caminhos de paz, serão caminhos de alegria. Quando nós obedecemos também a voz do nosso pastor aqui na terra, dos nossos líderes que o Senhor colocou para velar sobre a nossa vida, nós também vamos viver uma vida próspera, porque a Bíblia diz assim, creia em Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês irão prosperar. Então, à medida que a gente obedece à voz dos nossos líderes, dos nossos pastores, nós iremos prosperar, nós iremos viver uma vida abundante, porque isso é princípio. E a chave para destravar as bênçãos dos céus serem derramadas sobre a nossa vida é a honra. Quando a gente entende o que é honra, a gente quer honrar do maior ao menor. Quando a gente entende o que é honra, a gente quer honrar Deus, a gente quer honrar o líder, a gente quer honrar o pai, a gente quer honrar a mãe, a gente quer honrar o filho, a gente quer honrar a esposa, quem é esposa quer honrar o esposo. Quando a gente entende o que é a honra, a gente não quer perder uma oportunidade de honrar. Até quem vai passando pela rua, a gente quer honrar também, porque sabe que a honra é uma chave que destrava as bênçãos dos céus para serem derramadas sobre a nossa vida. Por isso, guarde isso no coração. Quando você honra ao seu bom pastor, ao seu líder, o seu bom pastor que está no céu e o seu líder que foi posto aqui na terra, você vai encontrar pastagem por onde você for. Amém? Por onde você for, você vai encontrar pastagem, porque o pastor, ele sempre mantém a ovelha alimentada. As ovelhas escutam a voz do seu pastor. A gente leu aqui, e a Bíblia diz que, a gente viu aqui, que ele chama as suas ovelhas pelo nome e as traz para fora. Isso nos faz entender o quão intimamente o Senhor conhece a nossa vida. Porque quando diz aqui que ele chama cada uma pelo nome, é como se o Senhor estivesse querendo dizer: eu conheço a sua vida, eu conheço aquilo que está dentro de você, eu conheço você muito melhor do que você mesmo se conhece. Muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos, é o Senhor que nos conhece. Que a palavra que eu vou falar daqui para mais tarde, algumas horas, Ele já sabe qual é a palavra que eu vou falar. Porque antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe aquilo que eu vou falar. Então, como não amar e não temer e não honrar a um Deus tão grande como esse? E aí nós vimos que Ele nos conhece pelo nome. Então não tem como a gente se esconder dele, não tem como a gente ocultar a nossa vida dele, não tem como a gente ocultar, achar que a gente vai procrastinar, a gente vai viver de forma inconstante, a gente vai andar em desonra, a gente vai desobedecer, a gente vai pecar e isso vai ficar guardado só para a gente. Não! Todas as coisas estão nuas e cruas diante do nosso Senhor. Ele conhece a gente intimamente. Então, se isso não traz temor ao nosso coração, não traz temor, não acende o temor de Deus na nossa vida,
que a gente está precisando recalcular a rota e voltar para Ele, para o bom pastor. A gente vai estar sendo como uma ovelha perdida. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos conhece intimamente. Então examine você a si mesmo. Como é que nós temos nos portado? O que é que nós temos sido, não só na igreja, na obra do Senhor? Como é que a gente tem vivido? Será que de lá de cima o Senhor está olhando para a gente e está dizendo: eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha filha, eles têm ouvido a minha voz, eles têm obedecido ao meu chamado? Será que o Senhor de lá de cima, Ele está olhando para mim e está olhando para você, e Ele está vendo a nossa vida com bons olhos? Ele está olhando para a gente dizendo: eu estou vendo o sacrifício do meu filho e da minha filha de me obedecerem. Será que está sendo assim? Então que você guarde isso no seu coração hoje. O Senhor conhece a sua vida. Ele conhece a sua vida, e tudo que Ele quer é que você entregue sua vida totalmente a Ele, para obedecer a voz dEle. E assim, quando nós obedecemos a voz do nosso bom pastor, Ele vai começar a transformar-nos em um novo homem, em uma nova mulher. Amém. Ele vai fazer algo novo na nossa vida. Amém? E nós vimos que o bom pastor, ele chama, ele tira as ovelhas para fora e ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. O nosso modelo principal sempre vai ser Jesus. Amém. Sempre vai ser Jesus. Nosso modelo principal sempre vai ser Jesus. E quando nós ouvimos a voz do nosso bom pastor, a gente viu aqui, que a gente vai ouvir a voz dele, e ele vai nos tirar, ele vai nos guiar, como se o Senhor estivesse dizendo, ele vai nos guiar. E neste caminho a gente vai encontrar tudo que é suprimento por conta da nossa obediência a Ele. A gente acabou de ler aqui, Ele tira suas ovelhas para fora, Ele vai adiante dela, sendo exemplo. O pastor vai indo na frente e a ovelha vai seguindo ali, atrás do bom pastor. E aí as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A nossa preocupação hoje tem que ser em seguir a Jesus. A nossa preocupação hoje tem que ser obedecer ao nosso bom pastor, que é Jesus. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas. A gente se preocupa com trabalho, e a gente se preocupa com tantas. Às vezes tem coisas que é até besteira a gente se preocupar. Quando na verdade a gente tem que se preocupar com a nossa vida, como está diante do Senhor. Porque se a gente deixa com que as preocupações dominem a nossa vida, a gente vai deixar de ouvir a voz do nosso bom pastor, e o que vai seguir a gente é as nossas preocupações e os nossos problemas. Nós temos passado por tantos problemas na nossa sociedade nos dias de hoje. Nunca se viu um tempo em que a gente vê tanta gente ansiosa, tanta gente com medo, tanta gente depressiva, tanta gente querendo tirar a própria vida, tanta gente vivendo aí fora de forma desgarrada. Mas aí eu volto e digo, a solução sempre é Jesus. Amém. A solução é o Senhor, porque quando a ovelha segue o bom pastor, ouve o bom pastor, aqui está dizendo que ele vai tirar as ovelhas, vai guiar as ovelhas, vai suprir as ovelhas, porque as ovelhas ouvem a sua voz. Então, como não dizer que a solução para tudo na nossa vida é o Senhor?
Então, se nós estamos reclamando de algo na nossa vida, nós não podemos nos queixar do Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá o remédio, Ele nos dá a solução, Ele nos dá o suprimento em tudo. Porém, a gente aqui às vezes não escuta a Ele. Amém? Amém. Ele vai na frente e as ovelhas vai seguindo a Ele. Amém. Amém? Eu sempre brinco, conversando com minha esposa. Na verdade, a gente dá risada falando sério. Nós somos também, estamos à frente da juventude e a gente vê, ainda está em tempo, e a gente vai para os encontros de jovens, a gente participa de programações junto com os jovens, e a gente também tem rede social. E quando a gente chega em alguns lugares, as pessoas, os jovens principalmente, estão sempre falando o linguajar da moda, está sempre vestindo uma roupa da moda. Aí às vezes a gente entra na rede social, a gente vê uma roupa, um look que o pessoal chama, né? Aí quando a gente vai para a igreja, para alguns lugares, a gente vê as pessoas imitando esses looks, né? As pessoas imitando algumas falas. E é rápido, da noite para o dia. O povo fala uma coisa na internet hoje, quando é amanhã, o outro já está repetindo. E isso é perigoso. Isso é perigoso. E nós conversamos com toda a juventude em relação a isso, que a nossa maior referência ela tem que ser Jesus. E a gente vê as pessoas se preocupando em parecer com Ciclano, que é influência na rede social, em parecer com Beltrano. Eu vou me vestir assim porque fulano se veste assim, eu vou agir assim porque fulano se veste e age assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo porque eu vi na internet acontecendo isso, se fazendo isso, eu vou fazer também para dar certo. Mas nós precisamos entender que o único exemplo que a gente tem, que nunca sairá da moda, que ele é na moda desde o passado e será na moda eternamente, é o nosso Senhor Jesus. As palavras dele nunca irão passar. Amém? O mesmo Jesus que operou lá atrás com os apóstolos, é o mesmo Jesus que continua operando hoje, continuará operando até a volta dele. Amém. Ele é o mesmo. É a ele que a gente tem que seguir. Amém? Amém. A nossa referência. E tem mais. As pessoas estão vivendo em crise hoje. Por quê? Porque estão querendo ser quem não era para ser. Porque quando a gente descobre quem o nosso bom pastor quer que a gente seja, a gente segue a ele e a gente vai viver uma vida de prazer. A gente vai viver uma vida de paz, de alegria. Quando você, guarde isso no seu coração, quando você descobrir quem Deus quer que você seja, você não vai querer ser nada mais além do que Ele quer. Amém? Você não vai querer ser nada mais além do que uma ovelha que vai seguir o seu bom pastor e vai encontrar o suprimento, a pastagem, e vai entrar e vai sair e vai ser sustentado, sempre seguindo a Ele. Amém? E aí, para finalizar, Ele veio para que as suas ovelhas possam ter uma vida abundante. A sua vida espiritual é a sua prioridade. Amém? Não tente inverter a ordem. Pelo amor de Deus. Não tente inverter a ordem. A ordem não é você cuidar da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da sua vida financeira, primeiro, e depois cuidar da sua vida espiritual.
Se você tentar inverter a ordem, vai acontecer problema. Não vai dar certo. Vai entrar em choque. Tenha consciência hoje de que a sua vida espiritual é a prioridade. Jesus, ele pede para que a vida espiritual seja prioridade, porque a vida espiritual tem uma conexão com o Pai. Você vai ter a sabedoria, você vai ter a força, você vai ter o discernimento, você vai ter a direção certa das decisões que você precisa tomar, do caminho que você deve andar, daquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Então priorize a sua vida espiritual, pelo amor de Deus. Priorize ter tempo com Deus todos os dias. Priorize obedecer ao seu pastor. Priorize estar na casa do Senhor. Priorize fazer a vontade de Deus todos os dias na sua vida. Porque foi para isso que você nasceu, que nós nascemos. Antes de tudo, nós nascemos primeiro para ter uma vida de intimidade com o nosso Deus. É por isso que ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que entender que a prioridade é Deus, e as demais coisas, quando a gente se preocupa com Deus, ele vai acrescentar, seja em qual área for. Uma vez eu fui questionado por um discípulo, em Mateus capítulo 6, ele diz assim: não se preocupeis quanto à vossa vida, quanto que a vez de comer, quanto que a vez de comer, de beber e de vestir, não é isso? Porque o vosso Pai Celestial sabe de todas as vossas necessidades e vai suprir tudo. Está lá em Mateus capítulo 6. É quando o Senhor diz: mas busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu falei isso num contexto em que toda a nossa vida tem que estar baseado nisso. Aí um discípulo veio para mim e me questionou: mas se você for olhar no contexto aqui de Mateus capítulo 6, você vai ver que ele está prometendo a gente o básico: comer, beber e vestir. Aí eu peguei e falei: sim, meu irmão, eu sei que ele está prometendo aqui o básico, mas eu posso colocar isso como prioridade na minha vida em tudo. Eu posso colocar isso na minha vida como prioridade na minha família, de a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e deixar com que as demais coisas ele supram? Eu posso ou não posso? Sim ou não? Posso. Por isso que nós, antes de nós casarmos, nós falamos um para o outro em que nós vamos colocar Deus em prioridade como tudo na nossa vida. As demais coisas ele vai acrescentar, seja o comer, seja o beber, seja o vestir, seja em relação ao trabalho, seja em relação às decisões que precisam ser tomadas, seja no que for, do básico ao extremo. Nós temos que entender que nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas ele vai acrescentar. Amém? Então nessa tarde entenda isso. A ordem divina para ser pastor é para não somente os nossos líderes, é para nós também. Entenda isso, que você precisa ter uma vida alinhada todos os dias, para estar preparado para os dias maus, para estar preparado quando as dificuldades vierem. Nós precisamos estar alinhados com Deus, mantendo a nossa vida em santidade. E aí nós vamos ver as coisas acontecendo de forma sobrenatural. E logo logo a sua família vai estar rendida, os seus vizinhos estarão rendidos. Todo mundo vai ver a glória de Deus na sua vida quando você buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, não se preocupe, as demais coisas vão ser acrescentadas. Priorize a Ele. Amém? Eu peço que você se coloque de pé. Vamos nos colocar de pé. E nós vamos orar agora.
Nós vamos